Olá, senhores. Vamos dar continuidade aí à nossa aula. Vou disponibilizar aí 2 ou 3 vídeos com a matéria de hoje. Eu ia fazer o ao vivo, mas não tive como porque tive que ir numa delegacia em Brasília, lá em Samambaia, 32ª, e amanhã vou ter uma audiência de custódia. Perdi o dia inteiro, né? E realmente eu não vou ter como fazer o ao vivo. Vou gravar os vídeos e vou disponibilizar. Vai ficar mais fácil para mim. Bom, vamos lá. Vamos falar de intercrimes. O que é o intercrimes? É o caminho para o crime. Caminho para o crime. O caminho que o criminoso percorre até chegar ao seu objetivo, que evidentemente é a consumação. Então são 4 fases: cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. O exaurimento, professor, está fora, eu explico ao final. Cogitação, o que é cogitação? Cogitar é pensar, né? Então, você pensou em praticar o crime, já está na primeira fase do intercrimes. Então, cogitação é pensar. Pensar, evidentemente, não é punível, em nenhuma hipótese. Atos preparatórios. Atos preparatórios. Atos preparatórios é aquela fase que antecede a execução do crime e que também, em regra, não é punível, salvo se constituir um crime independente. Então, se eu estou preparando matar uma pessoa, preparando praticar um crime de furto, de roubo, eu não posso ser punido. Agora, se essa preparação constitui um crime autônomo, independente, eu vou poder ser punido. Exemplo, comprei a arma para poder matar. Aí já é o crime de porte ilegal de arma, artigo 14 da Lei 10.126 de 2003. Ou a posse, né? Dependendo da situação. Artigo 12 da mesma lei, né? Vou te dar outro exemplo também de atos preparatórios que podem ser punidos: associação criminosa. Então eu junto com mais 2, a gente começa a planejar a prática de vários crimes. Já vamos poder ser punidos pelo artigo 288, associação criminosa. Vou dar mais um exemplo. Vou falsificar moeda, artigo 289, falsificar fabricando ou alterando moeda metálica de curso legal no país ou no estrangeiro. É um crime contra a fé pública, competência Justiça Federal. Você para falsificar moeda, você tem que ter um maquinário. Então, eu vou fazer o seguinte, vou comprar uma máquina que falsifica moeda. Só de comprar a máquina já é crime. Artigo 291 do Código Penal. Petrechos para falsificação de moeda. Aí o detalhe fica assim, ó. Comprei a máquina, já posso ser punido pelo 291. Comecei a falsificar, mas não terminei a nota, tentativa de falsificação de moeda e os atos preparatórios ficam absorvidos, o P3 para falsificação. Terminei uma cédula, uma ou várias, não importa, crime consumado de falsificação de moeda e também fica absorvido naturalmente o P3 para falsificação de moeda, artigo 291. Então aí nós temos os atos preparatórios. Os atos preparatórios, em regra, não são punidos, salvo quando constituem um crime independente, autônomo. Partimos para os atos executórios. Os atos executórios têm algumas teorias. A mais apreciada pela doutrina e jurisprudência é a teoria objetiva individual, que diz que os atos executórios vai fazer com que o indivíduo possa iniciar os atos executórios no exato momento em que antecede a prática do tipo penal ou quando ele inicia mesmo a execução. Quando ele inicia a execução e não no momento em que antecede a prática dos atos do núcleo do tipo penal. Então, quando começam os atos executórios? Quando o agente pratica o núcleo, o verbo do tipo penal. Então, se eu caiu uma questão em prova interessantíssima, que foi o seguinte: 4 indivíduos fortemente armados, fuzil R15, Ruger M16, AK-47, estão se dirigindo ao banco. Quando eles descem do veículo, todos encapuzados, que eles vão atravessar a rua, passam a viatura do BOP e eles são presos. Poderão ser presos por tentativa de roubo? Não, porque o núcleo do tipo, o verbo, é subtrair, mediante violência ou grave ameaça, e eles não iniciaram a execução. Então, eles não praticaram o núcleo do tipo, mas poderão ser presos por associação criminosa e porte ilegal de arma de uso restrito. Bacana? Legal? Bom, finalizada a parte dos atos executórios, partimos então para a consumação.
Quando que um crime se consuma? Artigo 14, inciso 1. Disse crime 1 consumado, quando nele se reúnem todos os elementos de sua definição legal. Então, quando ele pratica o tipo penal por completo. Homicídio, matar alguém, quando mata. O roubo, subtrair para si ou para outro, coisa alheia móvel, mediante violência ou grave ameaça, ou depois de havê-lo por qualquer outro meio reduzido a impossibilidade de resistência. Então, quando você consegue reunir todos os elementos da definição legal. E a tentativa, professor, onde é que entra? A tentativa é o artigo 14, inciso 2. Quando iniciados os atos executórios, o agente não consuma por circunstâncias alheias à sua vontade. Legal? Então, quando por circunstâncias alheias à sua vontade, ele não consegue consumar o crime. É onde vamos ter aí o crime tentado. Tentativa também pode ser chamada de conatos. Tentativa também temos uma definição chamada de tipicidade imediata. Por que tipicidade imediata? Porque o indivíduo, para responder pelo crime de homicídio tentado, você não tem uma definição específica, a tipicidade direta. Você tem que ir lá no artigo 121, que é matar alguém, e combinar com o artigo 14, inciso 2, para você ter a tipificação da tentativa. Portanto, a tentativa é uma tipicidade imediata. Professor, e a consumação em crimes, em alguns crimes, nós temos uma consumação especial. São os crimes formais, também chamado de consumação antecipada. Exemplo, crime de extorsão. Súmula 96 do STJ. O crime de extorsão se consuma independentemente da obtenção da vantagem econômica indevida. Então, eu não preciso obter a vantagem para o crime se consumar. Extorsão mediante sequestro, sequestrar a pessoa com o fim de obter para si ou para outro qualquer vantagem como condição ou preço de resgate. No crime de extorsão mediante sequestro, eu também não preciso praticar o tipo penal completo para o crime estar consumado. Por isso é chamado de crime de consumação antecipada. Ele se consuma quando você sequestra a vítima. Então não precisa reunir todos os elementos de sua definição legal. Esses são os crimes formais ou de consumação antecipada. O exaurimento, professor, o exaurimento é uma fase plus, uma fase extra, né? Que não obrigatoriamente vamos ter. Só que temos duas naturezas jurídicas. Aqui o exaurimento pode ser uma quinta fase, beleza? Pode ser sim, uma quinta fase. Mas pode ser uma fase, pode ser a continuação de um crime. Por exemplo, a continuação do crime não, desculpa, a quinta fase do mesmo crime, ou vamos ter aí um crime independente, autônomo. Então vamos aos exemplos, vamos lá. No crime o exaurimento se torna muito claro nos crimes formais ou de consumação antecipada. Então vamos lá, extorsão mediante sequestro. O crime se consuma quando sequestra a vítima. E se ele recebe o dinheiro? Exaurimento. E o exaurimento, neste caso, vai servir para o juiz aplicar uma pena base, né, na dosimetria da pena, acima do mínimo legal. Então ele capricha na pena do cara. Agora, presta atenção. No crime de homicídio, você matou, beleza, consumou, aí o que o cara faz? Enterra o corpo. O fato de enterrar um corpo, que seria o exaurimento do homicídio, faz com que seja um crime independente, autônomo, que é a ocultação de cadáver, artigo 217 do Código Penal. Existem casos também em que este exaurimento, que seria um crime independente, é um pós-facto impunível. Exemplo, o indivíduo furtou, aí saiu correndo, aí beleza, já está consumado com a inversão da posse, né? Tirou o bem da esfera de disponibilidade da vítima. Aí, quando ele é perseguido, ele diz assim, já que eu não vou ficar com esse celular, ninguém vai, joga no chão e pisa. Seria, em tese, o crime de dano, artigo 63, destruir, inutilizar, deteriorar coisa alheia a móvel. Bacana. Coisa alheia, beleza. Aí, eu digo para você o seguinte, que ele não responde por nada. Por quê? Porque isso é pós-facto impunível. Mas seria um exaurimento aí do crime de furto. Bom,
Esse foi, então, o iter crimes, o caminho para o crime. São 4 fases: cogitação, atos preparatórios, atos executórios e consumação. O exaurimento, então, como tratamos, é uma fase extra, uma fase plus. Pode ser uma 5ª fase, no caso aí dos crimes formais ou de consumação antecipada, mas também pode ser aí um crime independente, autônomo. Beleza? Então esse vídeo ficou para o iter crimes. Valeu!